Boa noite, meus queridos irmãos. É uma alegria estar com você mais um domingo para celebrar a vida em Jesus Cristo. Nós estamos aqui porque o Senhor nos salvou. Nós estamos aqui para celebrar esse tempo tão precioso que nós temos juntos com os irmãos. Mesmo que a gente esteja separado fisicamente, nós temos a certeza que espiritualmente nós fazemos parte do corpo místico de Cristo. E independente de onde nós estejamos, Ele nos une. E esse é um momento especial, pois hoje nós estamos encerrando nossa série de mensagens. Então eu quero convidar você neste momento a este tempo de oração, de confessar os seus pecados e de pedir a Deus que purifique a sua vida para o culto. Nós vamos ler juntos agora o Salmo número 91 e eu quero convidar você na sua casa a abrir sua Bíblia e ler comigo o Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois Ele te livrará do lasto passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão com suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcará aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Que salmo maravilhoso, que nos desafia a confiar em Deus e saber que Ele está conosco, Ele é o Altíssimo, o nosso descanso, o nosso refúgio, aquele que cuida de mim e de você. Eu quero lhe convidar neste momento a confessar os seus pecados, pedir perdão a Deus, para que nesta noite possamos cultuá-lo de forma que Ele realmente é digno de culto. Quero convidar você a fechar os seus olhos com a sua família e mesmo estando na sua casa, deem as mãos. Nós estamos em culto a Deus. Deem as mãos para que possamos juntos aqui agora orar ao nosso maravilhoso Deus. Feche os teus olhos, vamos orar. Amado e bondoso Deus, nós estamos diante do Senhor aqui, Pai. Nós estamos gravando aqui, os irmãos estão agora na sua casa vendo este vídeo, mas nós cremos que o Senhor se faz presente em todo o tempo. E a Ti, nós levamos a nossa voz neste momento para confessar os nossos pecados. Reconhecemos que somos falhos e pecadores e que precisamos do Senhor. Pedimos ao Senhor que perdoe todos os nossos pecados, nos limpe com o Teu sangue e nos dê condição de hoje, juntos com o Teu povo, adorar e render-lhe todo o louvor que lhe é devido. Que o Senhor nos abençoe neste culto, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Que Deus abençoe. Vamos louvar ao Senhor juntos.
Boa noite, irmãos. Vamos passar agora para o nosso momento de intercessão, e um momento que nós fazemos sempre na nossa igreja, nos lembrando dos enfermos, nos lembrando dos nossos missionários, nos lembrando das pessoas que estão passando pela situação do Covid com seus familiares, ou aqueles que estão passando pelo luto por conta do Covid. E também, em especial, orar pelo nosso Dia das Mães, né? Orar pelas mães da igreja, orar pelas mães das nossas igrejas irmãs, para que Deus nos abençoe. Vamos orar? Querido Deus, nós queremos nos colocar diante da Tua presença nesta noite, te agradecer em especial pela vida dos nossos missionários que estão no campo, que estão apregoando as boas novas do Teu Evangelho, que o Senhor possa cuidar de cada um deles, atendê-los, Senhor, nas suas súplicas e orações, atendê-los, ó Deus, em suas necessidades físicas, financeiras, espirituais, emocionais, que eles possam ter no Senhor todo o suprimento, ó Deus amado, atendido, e que o Senhor possa ser o suprimento maior em seus corações e nos seus pensamentos. Quero orar também, Pai amado, pelos enfermos da nossa igreja, pelos irmãos que estão passando por situações de enfermidade. Que o Senhor possa conduzir, Senhor Deus, cada situação da melhor forma possível, segundo a Tua vontade. E que, ó Deus, possamos receber logo em breve boas notícias desses irmãos, Pai. Mas que, acima de todas as coisas, seja feita a Sua vontade, ó Deus. Também queremos orar pelas famílias que estão passando pela situação do Covid, aquelas que já perderam seus entes queridos, ou aqueles que estão com seus parentes ainda internados, ou aqueles que já passaram pela internação e estão recuperados. Louvamos ao Senhor por todas as coisas e pedimos que o Senhor esteja, Pai amado, cuidando de cada um. Pai, obrigado também pelo Dia das Mães, por cada mãe da nossa igreja, por cada mulher, ó Deus amado, do nosso país, por cada mãe. Pedimos a Deus que o Senhor continue derramando sabedoria, derramando amor que vem do Senhor, que vem do Teu trono, Pai amado, para cada coração, Pai. Que elas sejam exemplos de vida devocional com o Senhor, Pai. De vida íntima com o Senhor, Deus. Muito obrigada. É o que te louvamos, Pai amado, e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Esperança aqui,
de ontem para hoje, foram 67 mortes. More than 4,159 New Yorkers have died. Boa noite, meus queridos irmãos. Estamos aqui hoje para mais um momento especial que Deus nos concede. Nós estamos hoje separados fisicamente, mas pela graça de Deus, a palavra nos ensina que nós somos unidos ao corpo místico de Cristo, a este corpo que não tem tempo, que não tem paredes, a esse corpo onde nós podemos expressar o nosso amor a Deus enquanto nos reunimos, mesmo que seja de forma online, eu aqui gravando e vocês na sua casa assistindo neste momento. Hoje é um tempo especial onde nós estamos ouvindo da palavra de Deus. E nós estamos falando na igreja sobre esta série, Pandemia, onde Deus está. Essa série tem como objetivo nos provocar a ideia de repensar a nossa fé. Todo mundo sabe que Deus está em todos os lugares, que Deus está cuidando, que Deus é soberano, Deus é poderoso. Mas especificamente, essa série vem perguntar para mim e para você se as nossas declarações que a gente fala realmente são verdades. Realmente nós cremos em Deus quando passamos pela crise. Essa crise, nós temos dito e outras pessoas também, tem revelado aonde está o nosso coração, tem revelado em quem nós confiamos e no que realmente nós devotamos a nossa fé. Algumas coisas que nós passamos em meio à crise, e eu creio que essa crise tem revelado isso para nós, eu quero mostrar para você aqui. O que temos vivenciado hoje com o isolamento? Nós estamos passando por um processo de isolamento social. E esse isolamento social tem trazido dúvidas, medos, pensamentos a respeito do futuro. E essa pressão de estar isolado, sentir a falta, de estar em comunhão na igreja, de não poder sair, tem trazido ao nosso coração alguns sentimentos que eu gostaria de pontuar com você nessa noite. Primeiramente, nós temos passado por um processo de dúvidas, incertezas e medos. Nós temos dúvidas sobre algumas coisas na nossa vida. Nós temos incerteza de como será o nosso futuro. E, consequentemente, temos medo. Medo de talvez pegar um Covid-19, medo de talvez perder alguém que a gente ama, medo do que vai acontecer daqui para frente. Agora, uma outra coisa que tem acontecido nesse processo de isolamento, amados, que tem vindo à tona, é problemas em nosso casamento. Nós colocamos esses dias, compartilharam comigo, na verdade, uma reportagem que na China aumentou-se o número de divórcios depois do Covid-19. E é interessante, conversando em nossas lives com o pastor Ailton, reverendo Ailton de Souza, de Londrina, ele compartilhava também uma estatística de que no próprio Brasil já se começou a ter divórcios nesse momento. Enquanto a esposa e o esposo estão convivendo mais tempo junto, emergiu também o problema do divórcio. Porque talvez um ou outro está sabendo lidar com a crise. Uma outra coisa que tem acontecido são problemas com atitudes dos nossos filhos. Talvez por não poder sair, o filho tenha se tornado um pouco rebelde e o pai não sabe como lidar com aquilo. Ou talvez o pai estressado com a situação, a mãe estressada, está descontando a sua ira nos seus próprios filhos. São situações que estão emergindo em meio a essa crise que nós estamos vivendo. Uma outra coisa, sentimento de culpa por algo que fizemos. Talvez o isolamento tenha produzido em algumas pessoas esse sentimento de culpa exacerbado. De achar que é culpado de todas as coisas, de achar que fez coisas erradas a vida inteira na vida e entrar numa crise de identidade. Uma outra coisa, uma quinta coisa, quadro de enfermidade ou mesmo morte. Quantas pessoas que estão convivendo com enfermidades, com notícias de Covid, ou às vezes um diagnóstico de uma doença terminal, ou mesmo o falecimento de alguém que a gente ama. Alguns no Brasil não tiveram nem condições de velar aqueles que amavam. Ou seja, perceba como
toda essa situação parece que tem aumentado nosso nível de estresse. Uma última coisa, as contas no vermelho ou desemprego. Interessante você perceber que muitas pessoas estão com contas que não conseguiram pagar, estão jogando para o mês que vem, não conseguem sair do vermelho, alguns estão na iminência de perder o emprego. Tudo isso está trazendo sobre mim e você um estresse fora do comum, onde a preocupação ela chega ao extremo, onde a dúvida chega ao extremo. E aí sim, em meio a tudo isso, nós devemos repensar se de fato nós cremos em Deus. Se de fato a fé que eu professo é a fé que está me sustentando nesses dias. Se eu estou vivendo pelo que eu vejo, pelo que eu sinto, ou de fato estou voltando os meus olhos para aquele que é o autor e consumador da minha fé. É nesse quadro que essa série quer nos provocar. Não somente um discurso decorado da religião, Deus é bom, Deus é fiel, adoremos ao Senhor, Deus é soberano, Deus é poderoso, mas de fato tudo que eu professo é verdade. Está sendo vivenciado no momento da dor e da dificuldade. Por isso que ao longo dessas semanas nós conversamos sobre algumas coisas. Primeiro, por que passamos por isso? Na primeira pregação dessa série, nós tratamos a respeito deste mundo que é um mundo disfuncional. Nós vimos que Deus criou um mundo perfeito que era muito bom. Mas o pecado, os nossos primeiros pais pecaram contra Deus. E como consequência, esse mundo que nós vivemos é um mundo passível de doenças, pestes, pandemias, acidentes, morte. Esse mundo não é um mundo perfeito, mas nessa situação da queda do homem, nós vimos também naquele momento que Deus proveu um Salvador, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Na sequência, nós começamos a estudar então Isaías capítulo 40. E nós vimos em Isaías capítulo 40 quem está no controle. E nós vimos que quem está no controle é Deus, não são as nações, não é a humanidade, não são os deuses que estão no controle. É Deus quem está no controle de todas as coisas. Então estudamos também Isaías 41 e vimos em quem podemos confiar. E nós vimos em Isaías 41 a declaração de Deus dizendo que Ele pega a nossa mão e passa pela dificuldade, dizendo, não temas, eu sou contigo, eu te ajudo. Semana passada, nós vimos em Isaías 42, quem é o autor da esperança? E nessa ocasião, semana passada, nós falamos que Deus é aquele que nos salva, que nos dá uma certeza, que nos salvou apesar de nós, que nos faz viver um cântico de alegria pelo aquilo que Ele nos deu. Mas terminamos aquela pregação semana passada, falando de um lamento, que apesar de Deus trabalhar, de Deus fazer, algumas pessoas continuam endurecidas com o pecado. E hoje nós vamos terminar essa série com esse tema. O tema, o que vamos aprender. Depois que nós passarmos por tudo isso, por Covid, pelo desemprego, pela crise econômica, que a gente passar pelo luto, pela enfermidade, o que a gente vai aprender com tudo isso? Como é que nós vamos sair dessa crise? Por exemplo, como igreja, como nós vamos voltar quando nós voltarmos aos cultos presenciais? A nossa fé vai estar mais firme e arraigada? Ou a nossa fé vai estar mais fragilizada, desanimada, não querendo mais estar junto? Como nós vamos passar por tudo isso? Como nós vamos terminar essa crise? Hoje, eu quero conversar com vocês em Isaías 43. Isaías capítulo 43, eu convido mais uma vez você a abrir sua Bíblia para que nós possamos juntos estar refletindo sobre o que Deus quer nos ensinar nesta noite. Quando nós lemos Isaías 43, nós estamos diante do quê? De uma reviravolta na situação. Deus promete que irá intervir e haverá uma reviravolta em tudo aquilo que estava acontecendo com aquele povo que estava enfrentando o cativeiro babilônico. Aquele povo que estava passando por um processo de 70 anos de escravidão no reino babilônico. E essa reviravolta, ela deve ser compreendida a partir do que nós estudamos semana passada, de Isaías 42, dos versos 17 ao verso 25.
Nós vimos semana passada, no que nós estudamos sobre o lamento e a cegueira de Israel. Nós vimos a realidade que o povo continua rebelde contra Deus, que o povo continua em rebeldia, duro de coração e fazendo descaso contra Deus. Deixa eu ler o último verso que nós lemos semana passada, o verso 25 de Isaías 42. Pelo que derramou sobre eles o furor da sua ira e a violência de guerra. Isto lhes ateou fogo ao redor. Contudo, não entenderam e os queimou, mas não fizeram caso. E você que estava ouvindo semana passada, você vai lembrar que, por mais que Deus tenha tratado e permitido aquilo, ainda assim, o povo não abriu seus olhos e não percebeu o que estava acontecendo. É diante disso, dessa situação em que o povo continua obstinado em fazer o que é errado, em não seguir os caminhos de Deus, em não dar crédito a Deus, em fazer descaso de Deus. É nesse contexto que emerge, então, a continuação do cântico, dessa parte do texto de Isaías, em Isaías 43. E o verso 1 começa da seguinte maneira: Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. O texto começa dizendo, mas agora, e essa expressão mais agora está apontando para quê? Porque ele acabou de falar. Pensa bem comigo aqui, o homem é o quê? O homem, sem Deus, não consegue abrir os seus olhos para a verdade. O homem continua cego, obstinado, rebelde, duro e fazendo total descaso de Deus. Aí então Deus mostra que a ação de mudança não provém do homem, mas provém dele mesmo. Porque ele fala, mas agora, e olha quem está dizendo, o texto fala, assim diz o Senhor. Quem está falando o que vai ser proferido nas próximas linhas de Isaías 43 é o Deus soberano. É o Deus soberano que o texto nos diz, que nos criou e que nos formou. A expressão Jacó e Israel aqui são expressões de amplitude do povo de Deus. Ele diz que ele criou e que formou. E aqui, amados, não significa apenas uma criação qualquer. Não é o fato de trazer a vida, mas está falando de algo que aconteceu muito antes de nós nascermos. Ele está falando aqui da eleição. Ele está dizendo para mim e para você que a intervenção dele nos nossos corações endurecidos só é possível porque ele nos escolheu, mesmo antes de nós pensarmos nele. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Quando nada havia, ele nos escolheu para refletir em nós a sua glória e a sua misericórdia. O texto diz assim, não temas. E aqui nós temos o quê? Um imperativo. Nós temos um imperativo que nos fala, não tenha medo. Não tenha medo porque o Senhor vai intervir na história. Ele vai intervir na vida do seu povo. Não porque o povo está se voltando para ele, mas porque o povo que está rebelde é o povo que ele escolheu. Perceba a graça de Deus aqui. Deus está intervindo na nossa vida, mesmo quando eu e você continua cego para a verdade. O texto diz assim, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Aquelas expressões remi significa o preço que alguém paga para o resgate de alguém. Ele não somente pagou o preço, mas chamou-nos pelo nosso próprio nome. Ele nos conhece aquilo que nós somos realmente. E ele termina o texto dizendo, tu és meu. Nós não pertencemos a nós mesmos, nós pertencemos a Deus, porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Isso aponta para o fato do quê? O preço pago por uma propriedade. Deus aqui está deixando bem claro que Ele pagou um alto preço, um preço que nenhum de nós poderíamos pagar, para que nós pertencêssemos completamente a Ele como propriedade. A ideia aqui de remir é a ideia de resgate. A ideia de alguém pagando um preço por uma pessoa que não pode ser libertada. É muito comum na questão dos escravos, alguém pagar para resgatar a liberdade daquele escravo. O que o texto está mostrando é que em meio à nossa obstinação pelo pecado, os nossos erros, equívocos e contínua obsessão para fazer o que Deus não quer, existe uma reviravolta em toda a situação.
Então, o que precisa ficar claro hoje para nós, quando nós lemos Isaías 43, amados, é que nós não estamos tratando de uma ação do homem, mas de uma ação de Deus. O que nós estamos enfrentando não tem objetivo de fazer a gente ser salvo, mas tem objetivo de aprendizado. Tudo que nós estamos enfrentando, isolamento, Covid, crise, enfermidade, luto, não tem tanto a ver com a nossa reação de dizer, agora eu vou ser vitorioso. Não, porque em meio a tudo isso, o nosso coração continua endurecido e cego para as coisas de Deus. Deus irá fazer, independente de você. Deus irá converter teu coração, independente de você. A grande questão que o texto quer nos ensinar é o que nós vamos aprender. Quanto nós vamos amadurecer. Porque ser salvo por Cristo Jesus não é ser salvo para a vida inteira ficar tomando leitinho. A gente tem que amadurecer. E o processo pelo qual Deus nos trata, amadurece, escancara para mim e para você os nossos equívocos, são momentos como esse. São esses momentos de crise e dor que estão forjando em mim a verdadeira fé. Porque eles vão revelando para mim e para você o quão inconsistente é a nossa declaração de fé. E o quão poderoso e soberano Deus é para resgatar de qualquer situação que a gente venha enfrentar. Nós estamos diante aqui então de Isaías capítulo 43, verso 1, de um convite ao aprendizado. Por isso, amados, preste bem atenção. As lutas e dificuldades não são obras do acaso. A gente não passa por isso pelo acaso, não. Mas a permissão soberana de Deus em conduzir nossa vida pela verdadeira vida. Logo, preste bem atenção, não se trata de compreender tudo que a gente enfrenta. Não se trata de ter respostas para tudo ou ter um passe mágico para resolver tudo. O que nós estamos vivendo aqui, amados, tem a ver com aprender tudo o que nós estamos vivenciando. Tem a ver, principalmente, em aprender o que os dias de dor e sofrimento estão trazendo para mim e para você que diz que crê em Jesus. Diante disso, Isaías 43 nos desafia a perceber o que precisamos aprender. E eu queria propor hoje 3 coisas que nós precisamos aprender. A primeira delas, nós precisamos aprender sobre a confiança total em Deus. Como Deus nos ensina a confiar mais nele? O texto mostra algumas causas do porquê nós podemos confiar em Deus. Primeiro, o texto fala porque ele cuida de nós. Olha o que fala o verso 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Interessante que o contexto deixa bem claro, quando passares, 2 coisas aqui. Primeiro, esses momentos de dor e tribulação não são contínuos. Perceba que é passar. A gente não vive debaixo do rio, a gente não vive no fogo, a gente passa por isso. Isso é a primeira verdade. A segunda, ele diz, quando passares, ou seja, a vida cristã não é uma vida de determinismo em que você pode determinar para Deus alguma coisa e dizer, eu não vou passar por isso. Nós vamos passar por dificuldades. Aliás, o nosso Deus nunca prometeu a ausência de lutas. Ele diz que no mundo nós teríamos aflição, mas era para ter bom ânimo, porque Ele, Cristo Jesus, venceu o mundo. Deus não dá a mim e a você nenhuma luta que nós não possamos suportar. Porém, nós vamos passar sim pelas lutas. Eu me lembro aqui do Salmo 23 que diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Ou seja, nós vamos sim, amados, passar por dificuldades. Interessante que o reformador João Calvino ele fala o seguinte, o Senhor não redimiu a nossa vida para que a gente desfrute de prazeres, paz, essa vida tranquila assim, né, sem tribulação, mas para que nós estejamos preparados para suportar todos os gêneros de males. João Calvino dizia isso. Você não é salvo porque Deus para viver no bem bom, mas para suportar tudo aquilo que você venha passar.
Mas em tudo isso o texto fala que Deus está cuidando de nós. A gente passa pelas águas, Ele está conosco. A gente passa pelos rios, Ele não pode nos afogar. A gente passa pelo fogo e Ele não pode nos queimar. Nem a chama arder em nossa vida. Interessante que aqui, nesse texto, nós encontramos uma questão conceitual, uma questão contextual e uma questão histórica. Por que uma questão de conceito aqui, amados? Ele está falando, quando ele fala que Deus vai nos livrar de qualquer mal. O conceito desse texto é o quê? Deus vai livrar você de qualquer mal que intervir na sua vida. Agora preste atenção, que talvez a maneira que Deus lhe livre não é a maneira que você acha que é liberdade. A gente tem que compreender a maneira de Deus. Isso é o conceito do texto. Agora a questão contextual aqui está falando também, amados, de uma questão que acontecia naquela época em que havia as enchentes e seria quase impossível atravessar o Rio Jordão. Então as pessoas poderiam até morrer nessa travessia. O que o texto está falando é mesmo que a gente passe por dias de enchente, que é impossível sobreviver, Deus irá preservar a nossa vida. É uma questão contextual no texto. Agora o mais lindo é que o texto não fala só de um conceito, de um contexto, ele fala de uma questão histórica. Qual questão histórica aqui? Ele está falando sobre o livramento que Deus dá da fornalha de Sadraque, Mesaque e Abednego. No mesmo texto você encontra um conceito de que Deus te livra de qualquer tribulação, um contexto que mesmo que você atravesse os rios e enchentes, Ele vai cuidar de você, e um conceito histórico de algo que aconteceu dizendo, olha, mesmo que você for lançado na fornalha, eu serei contigo. Lembra que quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha, o rei viu um quarto homem que era semelhante ao quê? Ao Filho do Homem. Essa referência aqui é Cristo Jesus. Ou seja, o texto está cheio de ilustrações, cheio de sentido para mostrar que Deus cuida de nós. Uma segunda coisa é que Deus nos resgata. Olha o que fala os versos 3 e o verso 4. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e a Sebá por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei, darei homens por ti, e os povos pela tua vida. Por que eu usei a palavra resgate aqui, amados? Porque a palavra resgate, como eu já expliquei um pouquinho atrás, tem a ver com o quê? O preço que é pago por alguém que não consegue ser livre sozinho. O texto fala que Deus, o próprio Deus, o Santo de Israel, o nosso Salvador, Ele vai nos resgatar. E Ele vai pagar um preço. Ele vai fazer uma troca aqui. Aqui o texto fala de troca do Egito, Etiópia e Sebá. O que eu quero apontar aqui é que Deus pagará o preço que for, gente, para que a gente possa ser salvo. Nós vimos isso na história. E aqui o texto quer mostrar o quê? O Egito foi conquistado pelo rei Ciro. E a Etiópia e Sebá pelo filho de Ciro. Então, em linhas mais claras, o que o texto está dizendo é o seguinte, que o Império Persa seria responsável por dominar esses povos, que consequentemente livraria o povo do cativeiro babilônico. Entendeu a história? Deus iria entregar nas mãos do Império Persa o Egito, a Etiópia, a Sebá e consequentemente a Babilônia, para quê? Para que o seu povo fosse resgatado do cativeiro babilônico. Entendeu a ideia do texto? Deus é o Deus que nos resgata e paga o preço que for para nos salvar. Porque o texto continua, o texto fala no verso 4, visto que foste precioso aos meus olhos. E aqui não está dizendo, preste bem atenção, que o homem tem algum valor, tá? Antes que você imagine que você é o centro do coração de Deus, que você é o objeto de maior valor na história, isso é heresia, isso não é verdade. A tradução em inglês desse texto quer dizer assim, desde que Deus te escolheu, porque Ele te ama, porque Ele é digno de honra, porque Ele te amou, Ele paga o preço para salvar a sua vida. Ou seja, você é salvo não porque você merece, não porque você tem alguma coisa de bom, você é salvo porque Deus te escolheu. E Deus escolhe um povo, e Ele não escolhe para abandonar no meio da história. Então Ele paga o preço, Ele resgata a sua vida ao longo da caminhada. E é interessante, amado, que isso fica claro, porque aqui nós estamos vendo uma questão histórica, que Deus entrega o Egito, a Etiópia, Sebá e, consequentemente, a Babilônia, ao Império Persa.
Mas aqui a revelação bíblica é muito mais além, é muito mais profunda. Sabe por quê? Está mostrando que na história Deus entregaria o seu próprio filho na cruz. Deus entregaria o seu próprio filho por amor a mim e a você, porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Olha o que fala Romanos 8, verso 32. Aquele, falando de Deus, que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com Ele, e de graça, todas as coisas? Aqui é uma questão histórica que fala do Egito, Etiópia e Sebá, consequentemente Babilônia, mas está revelando o que vai acontecer. Porque o verdadeiro preço pago para nos salvar foi Jesus Cristo naquela cruz, para libertar a minha vida e a sua vida do inferno. O texto continua nos ensinando que confiar em Deus porque Ele nos preserva. Olha o que fala o verso 5. Não temas, pois porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. O verso 6 e 7 completam isso. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e as minhas filhas às extremidades da terra. E todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Aqui o texto, amado, ele quer nos ensinar que Deus pode nos chamar de qualquer lugar. Não importa o lugar que nós estejamos, não importa quão longe nós estejamos, Deus pode nos reunir para nos salvar. Ou seja, independente dos caminhos que você trilhe, independente de quão longe você esteja, Deus está preservando a sua vida. E quando Ele te chamar, Ele vai atrair novamente você para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. As expressões aqui falam sobre a dispersão do povo, a restauração do povo de Deus, para que você entenda que independente de quão longe nós estejamos, Deus, quando nos chama, Ele nos reúne, independente de onde você esteja. Ou seja, Deus cuida de nós, Deus nos resgata e Deus nos preserva, independente de onde nós estejamos. Quarto, ele diz que é a única verdade. Olha o que fala o verso 8. Traze o povo que, ainda que tem olhos, é cego e surdo, ainda que tem ouvidos. E ele completa isso no verso 9. Todas as nações congreguem-se e os povos reúnam-se. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresentem as suas testemunhas e por elas se justifiquem, para que se ouça e diga, verdade é. O que Deus está falando aqui, amados, aqui você tem um quadro no texto de julgamento. Deus está chamando o juízo. Deus está chamando todos os povos da terra que não conhecem Ele, que são cegos e surdos, não conhecem a verdade, e o seu povo que também é cego e surdo, porque não se rende a Ele. Deus pede para que todos se reúnam e pede aos povos pagãos e gentios, tragam os seus deuses. Coloquem os seus deuses diante de mim. E eu pergunto, os seus deuses podem saber o futuro? Os seus deuses podem adivinhar o que há de acontecer? E aqui ele está referindo-se à ideia do quê? De que Deus usaria Ciro, rei persa, para libertar o povo. Ele diz, quem previu isso? Quem pode conhecer isso? Agora ele pede, pegue esses deuses falsos, coloque as testemunhas deles para que confirmam, não, os deuses que eu sigo são bons, eles podem fazer algo por mim. Ele fala, apresentem as suas testemunhas e por elas se justifiquem, para que eles possam dizer o quê? Não é verdade que esse Deus que eu sigo, ele é poderoso, ele pode me livrar. Deus está mostrando que ele é a única verdade. Não existe outro Deus, não existe outra forma de conhecer a verdade, a não ser pelo Deus soberano e salvador que nós temos. Também, nós podemos confiar porque Ele é o único caminho. Olha o que fala o verso 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creais. E entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Ou seja, ele fala, olha, eu sou o Deus que escolho, vocês vão saber sobre mim e vocês vão crer. Eu escolho, vocês vão saber disso, vão crer e termina, entendais. Ou seja, todo o processo de fé só é possível porque não existe outro Deus. Ele fala assim, ó, eu sou Deus e nenhum outro se formou depois de mim.
Ou seja, o caminho da fé cristã, o caminho do crescimento, não pode ser trilhado por outro, porque só Deus pode nos salvar, nos fazer entender, nos fazer crer e nos fazer compreender a sua vontade sempre. Ou seja, Deus é o único caminho que a gente pode viver para realmente ter a vida eterna. E por último, Ele é a única vida. Interessante que o texto ele é muito lindo nessa parte, porque ele faz uma sequência que vai assim, deixando eu e você assim, perplexo. Olha o que ele fala nos versos 11 e 12. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Ou seja, sem Deus não há salvação. Agora perceba, eu anunciei salvação, realizei e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ele é o Salvador porque Ele anuncia a salvação, Ele realiza a salvação e Ele faz chegar até você a salvação. Ele, a única vida só está nele, mas o verso 13 é ainda mais tremendo. Olha o que eu falo no verso 13. Antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, peraí, quem o impedirá? Você está entendendo? Ele é a vida, e quando Ele age, ninguém pode impedir. Você acha que quando Deus quer te salvar, você pode dizer não para Deus? Você acha que o diabo pode roubar você da mão de Deus? Você acha que uma igreja pode tirar você da mão de Deus? Presta atenção, Ele é a única vida. Não existe, é Ele que quis salvar, realizou a salvação e fez chegar até você a salvação. Ou seja, o texto está mostrando que você tem que aprender a confiar totalmente em Deus. Por quê? Porque Ele cuida de nós, porque Ele nos resgata, porque preserva a nossa vida. Ele é a verdade, Ele é o caminho e Ele é a vida. Mas a única fonte de total confiança que nós devemos ter. Se nós depositarmos a nossa confiança em deuses tão frágeis como os outros, nós vamos nos frustrar. Se nós colocarmos em Deus nossa confiança, nós vamos de fato ter a vida e a vida eterna. Está me entendendo? Esse Covid não está aqui simplesmente por acaso. Mas é a maneira que Deus está usando hoje para abrir seus olhos, para perceber em quem de fato você confia. É a maneira que Deus está usando hoje, de forma soberana, preservando, de forma amorosa, para que eu e você saia dessa crise, não da maneira que nós entramos, mas que a gente aprenda o que realmente precisa ser aprendido. E a primeira lição é que nós devemos confiar totalmente em Deus. A segunda lição, aprender a olhar o passado e descansar no futuro. E aqui o autor ele vai fazer um jogo de palavras mostrando um futuro breve, algo que irá acontecer de imediato. Ele vai mostrar o passado que aconteceu, e Ele vai nos convidar para um futuro iminente, ou seja, que não tem como mudar, que é perfeito, que é lógico. Olha então o que fala sobre o futuro breve nos versos 14 e verso 15. Assim, diz o Senhor, mais uma vez, dando autoridade a quem está falando, e que vos redime, o Santo de Israel, por amor de vós, enviarei inimigos contra a Babilônia, e a todos os de lá farei embarcar como fugitivo, isto é, os caldeus nos navios com os quais se vangloriavam. Eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso rei. Deus está dizendo que muito em breve, naquele momento, o que ia acontecer é que Deus enviaria povos, e aqui o rei persa, para que eles invadissem a Babilônia, e os caldeus, que estavam oprimindo o povo, iriam fugir naquilo que mais se orgulhavam, que eram os seus barcos. Porque eles seriam fugitivos quando Deus começasse a operar. Deus iria livrar o povo. A promessa aqui é que Deus realmente vai livrar o povo. Mas preste atenção, Deus vai livrar não porque a gente fez o que era certo, não porque a gente optou pelos caminhos certos, mas porque Ele é Deus. O motivo por que Deus livra é que Ele nos ama, é que Ele é amor, é que Ele é o Santo de Israel, é que Ele é o Deus poderoso. Porque se dependesse do que eu e você faz, a gente nunca teria salvação. Ele passa então para apresentar o passado. Olha o que ele fala nos versos 16 e 17. Assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas,
uma vereda, o que fez sair o carro e o cavalo, e o exército e a força. Fazem juntamente lá e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados, como uma torcida. Aqui, o escritor está lembrando as pessoas do que aconteceu no Egito, de quando Deus os libertou na travessia do Mar Vermelho. Interessante que quando Deus ele faz aquilo, o texto fala que eles estão lá e jamais se levantarão. A história estava mostrando naquela época, naquele momento, que o que Deus fez libertar o povo do Egito foi eterno, foi real, foi verdadeiro. Interessante que o texto aqui está falando sim do êxodo, mas aqui o texto não está falando propriamente dito do evento em si, mas mostrar aquilo que está por trás do evento, que é o quê? O poder, o amor, a confiabilidade que só o Senhor demonstrou naqueles eventos. A história das nossas vidas, a história bíblica mostra que nós podemos sim olhar para o passado e confiar no futuro. Porque mesmo todas as vezes que você encontra na história bíblica, o povo de Deus passando por dificuldades, a história mostrou que há um livramento. Eu me lembro aqui de Apocalipse. A igreja sendo perseguida, todos os apóstolos quase mortos, apenas João sobrevivente. Ele exilado na ilha de Patmos, acreditando que a igreja iria sucumbir, que ia acabar a igreja de Cristo. E aí Deus traz a revelação do Apocalipse para ele. E ele, no primeiro capítulo, ele vê que o Filho do Homem, Jesus Cristo, está andando na igreja. E tem a igreja e a sua liderança sob o seu cuidado. Se você for muito honesto, olhar o seu passado, você vai perceber o quanto Deus livrou a sua vida. O quanto há motivos para, de fato, você confiar no futuro quando você olha o que Deus fez no passado na sua vida. O profeta aqui, o escritor está mostrando ao povo que Deus havia operado no passado. Por isso, eles podem confiar que o futuro será um futuro de graça e amor para as nossas vidas. Se eu prender o meu coração, a crise do Covid-19, a crise financeira, ao meu trabalho, as coisas que eu estou vivendo hoje, eu vou sucumbir. Mas se eu olhar para a história e perceber que isso é apenas um momento que eu estou passando, eu vou ter fé de confiar que depois das nuvens cinzas, Deus há de raiar o sol sobre as nossas vidas escurecidas por esses dias. Depois de mostrar o futuro breve, que Deus iria intervir e que os babilônicos iriam ser expulsos e, consequentemente, o povo liberto, Deus afirma a fé dele olhando para o passado, mas ele também mostra um futuro iminente. Olha o que fala os versos 18 e o verso 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não o percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Agora, Deus está prometendo a restauração ao povo. Interessante é que ele olha assim, não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas. Ou seja, a gente tem que parar de ficar vivendo no passado. Ah, era tão bom quando a igreja estava junto lá na igreja, é tão bom. Ai. A gente tem que parar para perceber que se Deus permitiu isso, tem coisa nova e muito melhor acontecendo na nossa vida. A gente tem que abrir os nossos olhos para perceber que o Deus que fez no passado está fazendo hoje no presente e garantindo um futuro bem melhor para as nossas vidas. O que nós estamos vivendo hoje é uma oportunidade de crescer, de amadurecer e de entender o que Deus está fazendo e viver intensamente o que Deus está fazendo aqui. Porque Deus está fazendo um processo de restauração. Mesmo que você olhe para a crise e não veja nenhum processo de restauração. Mas a história mostra que Deus é o Deus que faz o impossível e nos dá uma nova vida e todos os dias, que nos dá uma nova coisa todos os dias. Por isso, por mais que você tenha saudade do tempo que você está aqui na igreja com os irmãos juntos, não fique pensando no que foi, mas pense no que Deus pode fazer a partir do que nós estamos vivendo. Porque com certeza, aquilo que Deus irá fazer é algo extraordinário, é algo bom para as nossas vidas e para a sua vida. Olha que o verso 20 e o verso 21 completa essa ideia. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido,
ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Existe aqui uma coisa complicada, né? Porque como é que a gente vai explicar o que são chacais, o que são esses animais aqui, esses avestruzes aqui? Não parece umas ilustrações meio fora de contexto, né? Existem duas coisas aqui. Primeiro, aqui se refere a animais selvagens, que não podem ser controlados. Primeira coisa. A segunda, o texto fala que esses animais do campo me glorificarão. Só que, para Deus fazer o que Ele está prometendo, a habitação dos animais vai ficar comprometida. Ou seja, para Deus fazer para o povo dele ter onde beber, os animais do campo vão ser prejudicados. Então, na verdade, os animais não poderiam estar alegres e glorificando. Os animais deveriam estar bravos porque perderam o seu lugar no campo, naquele lugar que eles habitavam ali. O que o texto quer mostrar, amados, é que Deus tem controle de tudo. É que Deus tem controle sobre todos, até aqueles que não podem ser controlados. O que Deus faz é tão perfeito que mesmo que pareça que está fora de ordem, que é fora do que deveria ser, ainda assim, diante de Deus é perfeito. Está me entendendo o que ele está dizendo? O texto está dizendo que o que Deus vai fazer, mesmo que quando eu e você olhem, está meio estranho, meio fora do contexto, não, assim não pode ser. Deus está fazendo o que é bom. É isso que o texto desafia você a perceber, a olhar para o passado, ver o que Deus fez e descansar no futuro, porque quando nós confiamos em Deus, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Mesmo que quando eu olho a estrutura pareça que está tudo bagunçado. Quando eu confio em Deus, o melhor que Deus tem para mim nessa vida está acontecendo. Só que essa vida não é o nosso destino final, não é o melhor que nós podemos esperar. A conclusão da redenção é a glória ao lado do Pai. Está me entendendo? Você é convidado hoje na sua vida a olhar para o passado, a aprender com ele, viver o presente não como se fosse um acidente, como se fosse uma crise, mas confiando que Deus está preservando a sua vida. E olhar para o dia de amanhã e saber que independente do que aconteça, se você caminha com Deus, você está caminhando para a vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E às vezes o que parece confuso e errado para nós é o perfeito que Deus está agindo. Que nós possamos perceber isso. Interessante quando você volta os versos anteriores, ele fala no verso 19, eis que faço coisa nova, eis que está saindo a luz, porventura não percebeis? É uma pergunta. Você vê a crise econômica, você vê a situação que você está enfrentando. Deus está vendo muito além disso. Por isso, a sua vida não pode ser vivida e caminhada pelo momento. A sua vida tem que ser caminhada e vivida pela fé em Cristo Jesus. Que o que Ele faz é bom, é perfeito. E por último, a última lição que nós temos que aprender depois de passar por isso, amado, sobre o merecimento e a graça divina. Olha só o que o texto vai nos apontar agora. Em primeiro lugar, surge uma pergunta. O que nós merecemos? Olha o que fala os versos 22 e 23 sobre o que eu e você faz hoje. Contudo, ou seja, lembra do verso anterior, que Deus está fazendo nova todas as coisas, que Deus está restaurando, que Deus vai libertar, que Deus é poderoso, que Ele é Senhor, que Ele é o único Deus, a única verdade, a única vida, diante de confiança. Diante de tudo isso, contudo, não me tens invocado, ó Jacó, e de mim te cansastes, ó Israel. A gente está passando por crise e a gente não ora. A gente está com medo e a gente não dobra o joelho para buscar a Deus. A gente prefere se trancar no quarto, fazer birra para Deus, ficar revoltado contra Deus, esquecer tudo que nós temos que fazer, mas a gente não se rende a Deus. Apesar de tudo que Deus faz, o texto fala, não tens me invocado e de mim te cansaste. Parece que você está falando assim, olha, parece que em vez de na crise você se firmar mais, você fala, ai, não quero mais, ai, não estou aguentando mais essa crise, ai, estou muito preocupado, ai, eu não consigo fazer nada, eu tenho que ter um tempo para mim agora, eu não vou servir a Deus porque, ai, Deus não está cuidando de mim. Olha o que o texto continua falando. Não me trouxeste o gado moído dos teus holocaustos, nem me honraste com os teus sacrifícios, não te dei trabalho com ofertas de manjares, nem te cansei com incenso. Olha o que fala o verso 24.
Não me compraste por dinheiro cana aromática, nem com gordura dos teus sacrifícios me satisfizeste. Mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas iniquidades. Eu coloquei em destaque essa parte. Sabe o que significa aqui? A gente entrou numa crise e aí você fala, não quero mais servir a Deus, estou cansado, não tem cabeça. Você deveria clamar a Deus, se firmar mais em Deus. Você se cansou de Deus, se cansou da obra de Deus, se cansou do serviço à casa de Deus, achando que você tem direito, alguma condição de exigir algo de Deus, o que Deus fala para você. E aqui expressões, amados, antes de eu completar o que eu estava falando aqui, não me comprasse por dinheiro, não fizesse oferta, sacrifício, e fala o quê? Das práticas cultuais, das práticas que haviam do culto naquele momento. Ou seja, o povo abandonou o culto a Deus porque estava revoltado, porque estava preocupado com a crise. O povo deixou de servir a Deus como deveria servir, oferecer holocausto, trazer os animais, os melhores animais, estavam levando qualquer coisa, oferecendo o resto que tinha para Deus como se fosse um peso, uma carga a servir a Deus, como se o serviço a Deus fosse uma obrigação, que a pessoa cansa, se revolta com Deus, diz, Deus, não quero mais. Aí Deus fala no final do verso, olha, me deste trabalho, você me dá trabalho com os teus pecados, e me cansaste com as tuas iniquidades. Deus está dizendo assim, olha, vocês estão me cansando. Vocês me dão trabalho. Por mais que eu fale, por mais que eu haja, você acha que você pode se revoltar, você está me cansando. Perceba como isso é sério, amados. Como isso é sério. E é interessante que a gente quer discutir com Deus e achar que a gente tem razão. Que a gente tem razão em ficar na situação, que a gente tem o direito de exigir de Deus alguma coisa. Agora, olha só, para você que acha que pode discutir com Deus, o que Deus chama você a fazer hoje? Olha o que fala o verso 26. Desperta-me a memória, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões para que possas justificar-te. Deus chega para o camarada e fala assim, você está reclamando de mim? Você está revoltado por causa da situação? Você me abandonou? Você está oferecendo o resto para mim? Então faz o seguinte, vem aqui, vem. Vamos conversar. Traz a memória. Vamos entrar numa conversa, num debate aqui agora e apresenta quais são as suas justificativas para que você possa justificar os seus atos hoje. Está disposto a hoje ser chamado por Deus frente a frente, para que você lembre a memória dele, das tuas razões, do que você quer, para que você seja justificado por causa dos seus erros? Eu acho que simples fato de Deus nos chamar para uma conversa tete a tete, deveria nos fazer ter muito medo. Mas antes que você queira justificar, antes que você queira dizer que você pode justificar com Deus, que você tem algum direito de reclamar com Deus ou falar, preste atenção que fala os próximos versos 27 e 28. Teu primeiro pai pecou. Começamos aqui. E os teus guias prevaricaram contra mim. Ou seja, os teus pais, a história, tudo que vem antes de você não conseguiu fazer o que é certo para mim. Ele continua, pelo que profanei os príncipes do santuário e entreguei Jacó à destruição e a Israel ao próprio. Ou seja, o cativeiro que vocês estão enfrentando aqui hoje é porque vocês se afastaram de mim. Então vocês não têm nenhum direito de dizer que eu estou errado e que eu não sou justo. Porque se eu fosse justo, eu deixaria vocês eternamente nessa situação. Porque a história mostra que nenhum de nós agrada a Deus. Nós erramos, nós nos tornamos rebeldes, nós nos magoamos muito fácil e dizemos, Deus, o Senhor não é justo. Deus, eu estou abalado com a crise e eu não posso passar por isso. Deus chama você hoje a juízo. Vamos bater um papo? Quando você olha para essas palavras, o que nós merecemos? A condenação. Se Deus fosse dar o que você merece, você estaria hoje no inferno, condenado. O texto está mostrando isso. Não é o que a gente faz. A gente é mau. A gente é pecador. E o que nós recebemos?
Olha o que fala o verso 25, que está entre os textos que eu li, que é o centro de tudo isso. Eu mesmo, não vocês, sou eu, sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Olha o destaque nessa poesia, onde Deus fala, eu mesmo por amor de mim, e entre eles diz, eu apago as tuas transgressões, e dos teus pecados não me lembro. Você está entendendo aqui? Você vai aprender nessa lição, uma lição importante aqui. A gente erra, a gente está errado, a gente está batendo o pé numa coisa que a gente não tem nenhum direito de exigir, e ainda assim, Deus olha para tudo isso, nos prova, trata a nossa vida e nos ama. Sabe o que a gente recebe? O perdão dos pecados. Talvez quando eu olho isso, amados, a única reação que eu deveria ter é chorar de vergonha diante de Deus. Chorar de vergonha pela maneira que eu tenho reagido a tudo isso. Chorar de vergonha pelas minhas causas tão egoístas. Chorar de vergonha por perceber um Deus que ama, que cuida, que preserva, enquanto eu continuo falando aquilo que não devo, agindo como não devo. Aí Deus em diante, mesmo assim, quando eu e você merecesse ser castigado, porque se nós estivéssemos no lugar de Deus, nós não teríamos paciência com quem faz isso. Nós queríamos sim, vá para o inferno já que está reclamando demais. Nós seríamos assim. Mas em tudo isso, Deus olha e fala, olha, você tenta achar que está certo, você está errado. Mas por amor de mim, eu mesmo, eu apago as suas transgressões e dos teus pecados não me lembro. Você recebe o perdão dos pecados de Deus. Isso é lindo e nos deveria nos colocar de joelho diante de Deus. Para agradecer pela misericórdia dEle, pelo amor dEle, apesar de nós. Isaías 43 nos convida ao aprendizado. E nós precisamos aprender, em primeiro lugar, sobre a confiança total em Deus. A perceber que Deus protege, que Deus cuida, Deus preserva, é o único caminho, a única verdade e a única vida. Aquilo que Deus é e faz deveria nos levar a confiar cegamente em Deus. Como aquela brincadeira que as pessoas fazem, né, de confiança em ambientes corporativos, em que a pessoa fica assim e ela tem que fechar os olhos e soltar o corpo na confiança que o amigo dela vai segurar. É um exercício para provar a confiança de equipe. Talvez na vida cristã, nós estamos hoje assim, segurando com a perna porque a gente não confia soltar. Talvez chegou a hora de você soltar-se completamente, confiar que quem vai segurar você é o Deus do Criador. É o Deus que faz tudo na sua vida. A segunda lição, olhar o passado e descansar no futuro. Aprender a olhar o que Deus fez nos relatos bíblicos, na sua própria vida, na história, e perceber que hoje ou amanhã, em Cristo Jesus, sempre será bom, perfeito e agradável, mesmo que aos nossos olhos pareça confuso e incerto. Deus é o Senhor de todas as coisas. E por último, aprender sobre o merecimento e a graça divina. Nós não merecemos o amor de Deus, nós não merecemos a sua graça, nós merecíamos a condenação ao inferno. Mas por seu amor, Ele tomando iniciativa, Ele apagou os nossos pecados e esqueceu daquilo que nós cometemos. Ele te ama, te salvou graciosamente. Por isso que a salvação é graça, não é merecimento. Porque preste atenção de como você está agindo nessa crise. Se Deus levasse em conta isso, você jamais seria salvo. Mas é pelo amor dEle, pela graça dEle, que você recebeu a salvação. Para que você possa refletir e praticar. Primeiro, nossa reflexão deixou claro o quanto Deus nos ama. Ele nos escolhe, justifica e protege, mesmo diante de qualquer situação ou adversidade. Isso faz sentido para você? O que você escutou hoje, Isaías 43, faz sentido para você? Você confia que Deus te salvou, justificou a sua vida, protege a sua vida,
Isso não quer dizer que você não vai passar pela dor, pelo sofrimento, pela adversidade, pelo Covid, pela crise. Faz sentido para você confiar em Deus não pelo que acontece, mas pela fé de que Ele fez tudo isso naquela cruz para você? Faz sentido para você isso? Segundo, a realidade do amor de Deus não se limita a apenas um momento que passamos. Nossa verdadeira realidade está além do momento que enfrentamos. Consegue perceber isso? Você não pode viver baseado no momento. Porque esse momento que nós estamos enfrentando, não resume o que Deus é na nossa vida. Não resume o amor poderoso dele na nossa vida. Você é convidado hoje a descansar em Deus e a entender que nós estamos passando por um momento, mas esse momento não vai ser eterno. Esse momento vai passar. E você vai provar mais uma vez o quanto Deus te ama na sua história. Terceiro, o exercício de olhar para o passado e perceber as obras de Deus nos levam a descansar sobre os adventos do futuro. Tem feito esse exercício nas crises? Nesses dias de crise, de medo, dúvidas e incertezas, você tem olhado para o passado e descansado naquilo que Deus promete a você? Está fazendo isso hoje? Ou está simplesmente gastando seu pensamento e tempo em preocupações e ansiedade, sem confiar completamente em Deus? Por último, não podemos dar e oferecer nada ao Senhor que nos justifique diante dele. Porém, recebemos a graça de uma nova vida nele. Ore hoje para que este presente seja real em sua vida. Para de querer comprar a Deus com os seus esforços. Para de querer provar para Deus que você merece. Assume a realidade que você não merece salvação, que você não merece a graça. Mas hoje, ore a Deus, recebendo graciosamente, amorosamente, aquilo que só Deus pode fazer por você. Salvar a sua vida, mesmo quando você continua obstinado em fazer o que é errado. E deixar que essa salvação mude dia após dia, te leve a uma nova vida, a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu convido você hoje a olhar para essa crise, nesse final dessa série, e perceber o que você está aprendendo ao longo dessa crise, para que ao final de tudo isso, você saia dessa pandemia amando mais a Deus, confiando mais em Deus e servindo a Deus com alegria, apesar das adversidades que você tem enfrentado. Eu quero convidar você que está na sua casa nessa noite a entregar a sua vida a Jesus completamente, a confiar plenamente nesse amor sobre a sua vida. Eu quero convidar você nessa noite a realmente ressignificar o teu compromisso com Deus. Onde Deus está? É a pergunta que essa série provocou a mim e a você. Deus está de fato no seu coração? Você crendo nele? Ou apenas nas suas palavras? Porque hoje, na crise, você esqueceu de tudo que você fala para os outros e para você mesmo. Eu convido você hoje a se reconectar com Deus Criador por meio de Cristo Jesus, a entregar a sua vida e reconhecer que você não dá conta, que você não consegue ser salvo, e deixar que o seu amor inunde a sua vida nesta noite. Vamos orar neste momento, amados? Amado e bondoso Deus, nós te louvamos porque o Senhor se faz presente em nossa vida. Nós te louvamos que apesar de nós, o Senhor tem nos perdoado, tem nos resgatado. Eu quero pedir ao Senhor que nessa noite o Senhor visite cada lar da nossa igreja, das pessoas que estão assistindo esse culto hoje. E eu quero te pedir que o Senhor se manifeste em cada um deles, Pai, com sua graça, com seu amor, para que eles possam perceber o quanto o Senhor os ama, para que eles possam perceber que são amados do Senhor, para que eles possam amadurecer em meio a essa pandemia. E que a declaração deles, Pai, não sejam apenas de palavras, mas de uma vida prática que te ama e que se rende completamente a Ti. Abençoa o Teu povo e que essa palavra, por meio do Teu Espírito Santo, possa de fato entrar no coração deles,
transformar o coração deles e que eles possam louvar ao Senhor pela vida e o grande presente da salvação que receberam. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Que tempo abençoado nós tivemos hoje. É tão importante nós pensarmos nessa série que nós terminamos hoje e refletir sobre a nossa confiança em Deus. É importante que a gente possa sondar o nosso coração e diante de tudo que foi falado nessas 5 semanas, a gente possa afirmar a nossa fé em Cristo Jesus. Eu agradeço a Deus pela vida desta igreja, pelos membros desta igreja, porque são homens e mulheres valorosos que amam ao Senhor e querem servir-lhe o tempo todo. E eu quero neste momento deixar alguns recados importantes para vocês. O primeiro deles é lembrar você dos nossos cultos no lares. Neste tempo em que nós não temos a oração dos homens, das mulheres, nesse tempo que nós não temos uma visita do pastor, nós não temos nossos cultos na escola dominical, é importante que você no seu lar não deixe de adorar a Deus, não deixe de cultuá-lo em família. Por isso, amados irmãos, eu quero convidar você, neste momento, a priorizar esse tempo de culto na sua casa. Reserve um tempo para você, sua família, onde você pode sentar, orar, ler a Bíblia e cantar louvores em família. Os cultos dos lares é uma dádiva que o Senhor nos concede, um privilégio para que nós possamos usufruir nesses dias de isolamento. Um segundo recado que eu quero deixar para você. Para colaborar com a sua vida, a Igreja Presbiteriana de Cruzeiro tem feito lives na sua página do Facebook, às segundas, quartas e sextas, às 20 horas da noite. É um tempo onde você pode ser edificado com o aprendizado de devocionais com outros pastores que estão vindo para falar ao nosso coração. Nós sabemos da correria que alguns estão vivendo e às vezes não dá para participar de todas, mas priorize pelo menos 1 a 2 a semana para que você possa estar participando e sendo edificado com aquilo que nós temos produzido para os irmãos. Amém, amados? Um outro recado, aproveitando que nós estamos falando de live, eu quero lembrar a vocês que você pode solicitar na igreja uma visita pastoral online. É esse momento que o pastor vai te ligar, ou fazer uma videochamada, ou vai estar mandando uma mensagem para você. É um tempo que você pode conversar com o pastor, aconselhar-se, abrir o seu coração para as necessidades que você tem. Nós estamos aqui em casa, eu e a Aline, orando por vocês todos os dias. E nós desejamos estar à disposição de todos para aquilo que vocês necessitam. Um outro recado também importante. Nós demos início na semana passada e agora nessa semana a nossa escola dominical online. É esse tempo em que nós estamos compartilhando estudos bíblicos para que você possa firmar a sua fé. E nós estamos fazendo todos os domingos às 9 horas da manhã. Então você pode acessar o estudo ou pelo nosso YouTube ou pela nossa página do Facebook. Então eu convido você a participar das lives, receber uma visita do pastor online, participar da EBD e também estar fazendo o teu culto na sua casa. Mesmo que nós estejamos separados, como nós havemos dito, temos a certeza que tudo que nós temos feito e produzido para você vai ser edificante para que você tenha força e fé para enfrentar as dificuldades que estamos todos nós enfrentando. Mas um recado importante, eu quero agradecer aos irmãos que têm dizimado. E eu quero lembrar que o dízimo não é uma troca com Deus, ele não é um amuleto para que você possa exigir algo de Deus, a sua bênção, por exemplo. Você tem que entender que nós já somos abençoados, mesmo antes de tentarmos fazer algum acordo com Deus. Nós não fazemos acordos com Deus. Nós somos fiéis nos dízimos, nas ofertas, porque entendemos a palavra gratidão. É de Deus que vem o trabalho, é de Deus que vem o sustento para as nossas vidas. Por isso, eu quero agradecer a você que tem tido o coração disposto a abençoar a casa de Deus. Quero convidar você
a entregar o seu dízimo e oferta em depósito na conta que vai aparecer no vídeo aqui e agora. Quero desafiar você a estar depositando e abençoando a casa de Deus. Aqueles que têm dizimado e ofertado, depositando na conta, eu quero também pedir a você que envie o seu comprovante de depósito para o nosso tesoureiro Leué. O telefone está aparecendo também aqui na tela e assim nós podemos então fazer nossa parte administrativa e a nossa prestação de conta que habitualmente nós fazemos no final de cada ano em nossa igreja. Por isso, amados, muito obrigado a você que tem ofertado e dizimado, que tem sido fiel a Deus e à casa do Senhor também. Último e importante recado que eu quero falar. Eu quero neste momento parabenizar todas as mães que estão nos assistindo hoje. Eu quero mais uma vez dizer, Feliz Dia das Mães. Vocês são mulheres virtuosas, mulheres de valor, que têm cuidado da sua família, que têm se dedicado dia após dia para edificar o seu lar nos caminhos do Senhor. A você nessa noite eu quero expressar nosso amor, respeito e admiração. Nós não estamos presencialmente no culto para que a gente possa chamá-la à frente, lhe entregar uma lembrança e a dar um abraço. Mas nessa noite nós queremos que você sinta-se abraçada com o nosso profundo respeito, admiração e amor. E eu quero deixar para você, mãe, que hoje comemorou o seu dia, um texto da Palavra de Deus. Eu quero que você acompanhe comigo agora o texto de Provérbios, capítulo 31, o versos 10 e depois o verso 28 e 29. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Verso 28. Levantam-se seus filhos e lhe chamam abençoada. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Aqui o escritor, ele faz a declaração de que mulheres virtuosas são joias raras. Elas têm a admiração do seu esposo e dos seus filhos. E hoje eu quero dizer a você, mãe, que você tem a nossa admiração. Você, esposa, como marido, eu quero dizer que você tem a nossa admiração. Que Deus abençoe, que Deus honre a sua vida cada dia mais. Eu gostaria de orar pelas mães neste momento, orar agradecendo por este culto, orar agradecendo por todos os irmãos da nossa igreja que têm trabalhado, seja no ministério de gravação, edição, louvor, intercessão, todos aqueles que estão trabalhando para que nesses dias nós possamos ser fortalecidos na fé. Eu quero convidar você na sua casa a mais uma vez orar conosco. Pai amado e Pai querido, nós te louvamos pelo abençoado culto que tivemos, um tempo de aprender, de interceder e de poder neste último momento do culto agradecer pela vida das nossas mães. Nós te louvamos porque cremos que a maternidade, Pai, é uma dádiva do Senhor, é um presente que o Senhor nos deu para que nós possamos compreender o teu grande e infinito amor. Por isso, nesta noite, eu quero pedir a tua bênção e proteção a todas as mães que nos assistem. Quero afirmar mais uma vez diante de Deus o nosso muito obrigado por ter nos dado as nossas mães. Muito obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Eu te louvo por este culto, eu te louvo por cada irmão da nossa igreja, eu te louvo, Pai, porque nós iremos iniciar uma nova semana debaixo da Tua Palavra, abençoados por Ti e crendo que todas as coisas irão cooperar para o nosso bem. Mesmo que a gente não perceba, mesmo que a gente não olhe as circunstâncias, seja tudo complicado, nós sabemos que o complicado para o Senhor é bênção. Por isso pedimos ao Pai que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o eterno amor de Deus, nosso Pai,
e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe você, uma ótima semana e não se esqueça, envie hoje ainda mensagem para os irmãos da sua igreja. Lembre-os de quantos são importantes para você. Deus abençoe grandemente.